Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer recebê-los. Vamos iniciar essa live, então, com de Python, primeiros passos, né? Passos essenciais, onde pretendo demonstrar para vocês aí quais são os principais comandos, né? Em Python, para que vocês possam ter aí uma introdução, né? Quem nunca teve um contato com programação, ou que já tem um contato com programação, mas não conhece Python, então é uma oportunidade de conhecer um pouquinho aí sobre essa linguagem, né? É, eu vou compartilhar então aqui com vocês a minha tela. Espera só um pouquinho aqui. Vamos lá. Eita, olha lá. Então, para a gente poder trabalhar com o Python, né? A gente precisa ter o Python instalado, certo? Então deixa eu ver aqui só se vocês estão ok. Aqui está compartilhando geral. Beleza. Então a gente precisa ter o Python instalado. Então para fazer o download do Python, você vem em python.org/downloads e faz aqui o download da versão mais recente, né? Qualquer versão 3 do Python já serve aí, já atende, tá? Então versão 3.13.4. Então é bem simples. A instalação é next, né? Só vai adicionando aí aos próximos passos, bem tranquilo também. Depois que você instalou o Python, né? Importante primeiro é instalar o Python, tá? Depois que você instalou o Python no seu computador, aí você pode, né, instalar uma ferramenta, uma IDE, né? Eu gosto, por exemplo, de utilizar o PyCharm, né? É uma opção, tá? É uma ferramenta gratuita, você pode fazer o download aqui da ferramenta e também, uma vez que você já tem um Python instalado, ele já vai localizar o Python e você só faz a instalação dessa ferramenta, né, a IDE, né? IDE significa Integrated Development Environment, é o ambiente integrado de desenvolvimento. É uma ferramenta que os desenvolvedores utilizam para a programação, né? Então, existem várias IDEs aí no mercado, algumas são pagas, outras são gratuitas, né? Então, para programação em Python, essa ideia ela é bem intuitiva, né? Bem simples e bem interessante de se trabalhar com ela, tá? Você pode também optar por instalar aqui o projeto Anaconda, né? Anaconda ele já vem com a opção de diversas IDEs para você trabalhar, então além do PyCharm tem a Spyder também, que é uma ideia muito boa, ou então se você preferir você pode usar um ambiente colaborativo, tipo o Google Colab, né? O Google Colab, né? Você pode estar utilizando aí para, né? Para estar criando seus códigos também. E aí no caso, se você faz o login, né? Aqui, você pode logar com a sua conta do Google mesmo, e aí você pode, ou você pode importar algum tipo de código, né? Ou então você pode iniciar um projeto aqui, né? E começar a escrever seus códigos aqui, né, no, no Colab mesmo. Aí você vai clicando aqui, ele já vai executando, né? Então você faz aqui um print, por exemplo, um print, vamos fazer aqui um hello world, né? O Colab não tem a necessidade, né, da gente já tá executando, da gente estar fazendo print, né, para poder fazer exibição, tá? Então a gente pode colocar aqui uma variável, tipo valor igual a 10, né? Na sequência clico aqui, já executo, né, essa célula, por exemplo, ele já carregou esse valor para cá, né, para esse valor 10 para essa célula, já reconheceu. Então você pode ir escrevendo os seus códigos aqui também, não precisa configurar, né, o interpretador do Python, não precisa ter ferramenta instalada. Então
pelo Colab, tá? É uma opção de se trabalhar. Eu vou estar fazendo, eu estarei fazendo a apresentação para vocês aí por meio do PyCharm, tá? Então vou compartilhar aqui a minha tela, né? Onde eu já tenho aqui o PyCharm, já tenho instalado, só vou fechar aqui essas outras abas, né? Para a gente poder trabalhar aqui com mais tranquilidade. Bom, então nós podemos aqui, né, criar um novo projeto. Ó, então eu venho aqui em File, New Project. Então eu vou criar aqui, vou dar um nome para o projeto, então eu vou chamar ele de Live, por exemplo, e você só verifica que esse o interpretador, se ele puxou o interpretador do Python, Python, né, .exe, normalmente ele já faz isso automaticamente para você, tá? Uma vez que você já tem o Python instalado. Então, vou clicar aqui em Create, né? Então, ele está criando aqui, criou já o projeto. Então, ele criou o projeto Live, tá? Que fica, tá nessa localização aqui, né? Então, tem um diretório chamado PyCharm Project, que é um workspace, é o diretório principal onde os códigos ficam guardados, tá? Dentro do seu computador. E aqui esse VMware se refere ao ambiente virtual do Python, e aqui, né, nós podemos criar os nossos scripts. Então, vamos criar aqui um código Python. Então, clico com o botão direito, venho aqui no Python File e vou criar aqui um script, né? Por exemplo, vou chamar esse script de primeiro código, tá? Por convenção, né, em Python nós separamos aqui por underscore, né, o snake case. Então, criei aqui um primeiro código, criei o script, e aí para fazer algum tipo de exibição aqui no console, então eu uso o comando print e vou escrever aqui um bem-vindo, né, um hello world. Então, quando a gente está aprendendo a programar, a primeira coisa que a gente aprende é escrever um hello world, né? Então, o olá mundo, né? Então, só fazer um print hello world, então a gente escreve aqui, tudo que for texto a gente chama de string, né? Então, se você tem, por exemplo, o é um caractere, mas se você tiver oi, aí você já tem uma string, né? Então, ou seja, mais de um caractere, a gente já tem uma string, isso em qualquer linguagem de programação, tá? Então, aqui a gente tem uma string, né? E strings a gente sempre usa entre aspas, tá? Pode ser no Python, pode ser aspas simples ou pode ser aspas duplas, tá? Então vou executar aqui, ó. Conforme eu executo, clico ali, eu já tenho a saída aqui no console, né? Do texto que eu digitei aqui, ok? Então o print, sempre que você precisar alguma coisa, exibir algum resultado aqui, você vai escrever um print que ele vai exibir aqui embaixo, tá? Bom, muito bem. Então eu posso colocar meu nome, por exemplo, né? Bem-vindo, Emerson. Então vou executar aqui, bem-vindo Emerson. Se eu quiser pular uma linha, então eu vou usar aqui um /n, por exemplo, para pular uma linha. Aqui no caso ele vai pular uma linha depois, tá? Do que ele printou, vai. E aqui, se eu colocar aqui, né? Opa, se eu colocar aqui, um /n, né? Então, ele vai pular uma linha antes, tá? Então, pula uma linha antes. Ah, eu quero pular duas linhas. Como eu faço? Então, /n, tá? Para pular duas linhas. Eu quero tabular um pouquinho, quero dar um tab aqui, um /t, ele vai dar um tab, né? Vai dar um tab, vai jogar para o lado, tá? Então, isso aqui é herança de linguagens antigas, como C, né, por exemplo, tá? Então, é bem comum. Bom, então, nós iniciamos dessa forma. Ah, mas se eu quiser, por exemplo, né, digitar alguma coisa, né, ao invés de exibir um texto assim, digitar alguma coisa e conforme eu digitar esse algo, né, vai ser exibido
para mim aqui embaixo, né, em função de digitar. Para eu receber dados que vêm do teclado, eu uso aqui em Python, eu uso um comando chamado input, tá? Ele é similar ao scan, né, o scanf que é usado em C, ou o scanner, né, classe scanner, por exemplo, usado em Java. Então, aqui eu posso fazer assim, ó, informe seu nome, né? Coloco um texto, tá? Vou apagar esse aqui, né, que tá fixo, tá? E vou pedir para informar o nome, né? Se eu fizer isso daqui e executar, o que, que vai acontecer? Ele vai habilitar aqui embaixo para eu poder digitar o meu nome, né? Então eu vou digitar aqui meu nome, vou dar um Enter e ele encerrou, tá vendo? Process finished the visit, code 0. Ok, não mostrou nada, porque em nenhum momento estou fazendo um print aqui, né? Ele simplesmente recebeu esse dado e também esse dado se perdeu, né? Por que, que ele se perdeu? Porque eu não armazenei ele em algum lugar, né? Para que ele não se perca, eu preciso guardar esta informação, tá? Então, onde nós guardamos informações? Nós guardamos informações, dados em variáveis. O que, que é uma variável? Uma variável é um espaço na memória RAM, tá? Então, quando você declara uma variável na programação, você está pedindo para abrir um espaço na memória para poder reservar aquele espaço para poder guardar algum tipo de dado, tá bom? Então, vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de nome, tá? Chamei ela de nome e vou usar um sinal de igual. Usar um sinal de igual significa que o resultado disso daqui eu vou atribuir para esta variável, tá? Então, o resultado disso aqui estou atribuindo para essa variável nome, ok? Beleza. Bom, agora o que for digitado aqui, né, vai ser guardado aqui dentro dessa variável. Eu só preciso depois exibir, né, fazer exibição disso. Então, como que eu faço exibição? Simples, eu chamo essa variável aqui, tá? Então, o que tiver aqui dentro eu peço para imprimir. Vamos testar? Aqui, ó, eu posso limpar aqui o console, tá? Clico aqui de novo para executar. Então, agora eu vou digitar aqui o meu nome. Vou digitar meu nome e meu sobrenome, né? A gente não tem aqui uma limitação. Então, olha lá, agora sim, né? Eu digitei meu nome, sobrenome, ele salvou aqui nessa variável, na sequência ele imprimiu, né? O que eu digitei. Se eu quiser combinar um texto aqui, eu posso combinar? Posso. Então, posso colocar aqui um bem-vindo, né? Um bem-vindo, 2 pontinhos, tá? Vou colocar aqui, ó, assim, né? Posso fazer, opa, perdão, aqui, vamos tirar daqui e vamos colocar aqui, tá? Então aqui só por uma vírgulazinha para separar. Então, vamos testar aqui, né? Então, olha lá. Então agora aqui eu estou concatenando, né? Como a entrada desse input é um texto, e aqui eu também tenho texto, então não tem problema, eu posso simplesmente usar uma vírgula aqui para poder concatenar aqui a exibição, porque é tudo texto, tá? Agora, se eu estiver lidando com valores numéricos, né, aí tem uma outra forma de a gente poder estar fazendo a exibição desse dado, tá? A gente vai estar vendo aqui mais para frente. Bom, então nós já aprendemos aqui como que faz para exibir, né, um dado aqui embaixo, como que faço para poder receber dados, né, e guardar dados aí em variáveis, ok? Bom, agora eu vou ver, por exemplo, né, como que eu posso fazer operações, né, algum tipo de operação, algo mais prático, né? Então, por exemplo, uma calculadora simples, né? Então, eu posso pedir aqui para o usuário do sistema que eu estou codificando inserir 2 valores e a partir desses 2 valores, né, vou guardar em 2 variáveis separadas, a partir desses 2 valores eu vou realizar operações básicas no sistema, de soma, subtração, multiplicação, né? Então, o primeiro passo, né, aqui a gente tem uma programação sequencial, ela vem, nosso algoritmo, né, vem de cima para baixo, tá? Algoritmo é simplesmente uma palavra bonita, né, para a gente
que a gente usa para descrever uma sequência de passos, né? Então, se eu falar para você, ó, como que você descreve o caminho da sua casa até o seu trabalho? E você faz uma descrição disso, você está criando um algoritmo, é um passo a passo ali. Uma receita de uma torta de frango, por exemplo. É um algoritmo, é um passo a passo de como se fazer uma torta. E algoritmo, né? No nosso caso, são instruções que nós descrevemos aí para a máquina para poder executar nossos programas. É o passo a passo, né? Então, e sempre de cima para baixo. A gente vai fazer algo mais sequencial, depois a gente vai entender um pouquinho dos fluxos que existem, né? Os tipos de fluxos que são básicos da programação e básicos, essenciais no Python também, tá bom? Bom, então vamos fazer aqui uma calculadora simples, né? Então eu posso solicitar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é solicitar a entrada desses dados, eu preciso desses dados para poder fazer alguma operação. Então vou criar um input e vou descrever, vou mandar uma mensagem para o usuário, né? Tipo, insira o primeiro valor. 2 pontinhos, dou um espaço aqui, tá? Aqui, vamos fazer melhor que isso. Esse daqui eu vou apagar, vou fazer um print aqui, né? Só para descrever que isso daqui é uma calculadora. Então, só para deixar bonitinho, né? Então, vamos colocar aqui assim, ó, calculadora. Pronto. Aí. Vou colocar aqui um /t, só para... Opa, maiúscula não, tem que ser minúscula, tá? Ele diferencia maiúsculo de minúsculo para comando, tá bom? Aqui eu vou pôr um /n, isso a gente chama de case sensitive na programação, né? Diferencia maiúsculos de minúsculos. Então, se você escrever, percebe? Quando eu coloquei um /t, ele já entendeu que é um comando, ficou em laranja. Se eu colocar assim, ele já não entende como sendo um comando, né? Então, /t para tabular e o /n para a gente poder pular uma linha, ok? Aqui, ó, você pode pular n linhas, né? Aqui ele só vai pular uma, tá? Então ele entende de forma bem literal. Então aqui é só uma orientação para quem está desenvolvendo, né? Ok. Então vou guardar aqui uma variável, vou chamar de valor 1, tá bom? Valor 1. E aqui embaixo vou criar a valor 2, outra variável, né? E vou fazer esse mesmo comando aqui, tá? Vou inserir este mesmo comando. Agora só vou mudar o texto, né? Insira o segundo valor. Segundo valor. Pronto. Então, ele vai solicitar para inserir o primeiro valor, vai guardar aqui dentro, vai solicitar para inserir o segundo valor, vai guardar aqui dentro, ok? Então, eu tenho duas caixinhas aí, né? Duas variáveis guardando os valores 1 e 2, que serão solicitados para o usuário. Bom, o que eu vou fazer com esses valores? Eu vou fazer uma soma. Então, ó, valor 1, vou pegar as variáveis, valor 1 mais o valor 2. Somei essas duas, né? Ok. O resultado dessa expressão eu vou guardar numa terceira caixinha que eu vou chamar de soma. Então, eu tenho aqui, ó, uma caixinha valor 1, uma outra caixinha valor 2, uma terceira caixinha valor 3, né? Uma terceira caixinha soma. Seria uma terceira variável, um terceiro espacinho na memória do computador para poder guardar valores, né? Enquanto estiver executando esse script, esse código, tá bom? Ok. Bom, agora sim, né? Eu posso fazer o quê? Não posso esquecer de exibir, né? Fazer exibição da soma. Então, eu vou colocar aqui, ó, soma, né? E vou concatenar isso daqui. Então, e vou mandar a variável soma, tá? Vamos fazer um teste. Então, vamos limpar isso aqui, né? Vamos parar, ó, eu parei, interrompi aqui, né? Porque tinha alguma coisa executando. Então, vou limpar agora. Então, vou clicar aqui, ó. Então, ele já exibiu aqui a calculadora, insira o primeiro valor. Então, vou colocar aqui o valor 10, vou dar um Enter. Ele solicitou o segundo valor, vou colocar o valor 20, vou dar um Enter. E aí ele mostrou soma 1020, né? Nossa, tem alguma coisa errada.
deveria mostrar 30. O que ele fez, né? Ele concatenou valor 1 com valor 2. Ele concatenou, juntou 10 com 20 e exibiu aqui 1020, né? Por quê? Isso acontece porque sempre que você usa o comando input, ele sempre vai, por mais que você digite um valor numérico e tal, ele sempre vai guardar, ele sempre vai salvar como texto, tá? Então, se eu tentar fazer aqui uma subtração, um sub, aqui ó, e colocar valor, vou pegar valor 1 menos valor 2, isso daqui vai gerar um erro, tá? Então, eu vou rodar, né? Quando ele chegar ali, ó, ele vai, ó lá, ele vai gerar um erro, ou seja, o operador não é suportado, né, entre duas strings, ó, operador de menos, né, claro, quando é mais ainda ele consegue concatenar, agora qualquer outro operador ele não vai conseguir fazer uma subtração de dois valores do tipo texto, certo? E agora, né, o que eu preciso fazer? Bom, é simples, basta fazer uma conversão logo na entrada aqui, tá? E aí, em Python, nós temos aí os tipos da linguagem são tipo int, né? A gente tem um tipo int, tipo float, tipo string e o tipo, perdão, tipo string e um tipo boolean. Esses são tipos primitivos, né? O tipo bool. Primitivos do Python, tá? O tipo inteiro serve para valores inteiros, tá? Então, 1, 2, 3, 1000, 1 milhão, né? São valores inteiros. Tipo float são valores com casas decimais, são valores decimais. Então, quando eu tenho um número quebrado, assim, tipo um 5,65, 5, né, 5.000,32, alguma coisa assim. Tá? Então eu vou usar um float. String tipo de texto e booleano para valores verdadeiro e falso. Tá? Muito bem. Então, no caso, como eu estou trabalhando com calculadora, eu quero ali um certo ajuste, né, de casas decimais, não vou trabalhar só com soma e subtração e multiplicação e divisão de valores inteiros, então eu vou converter para um tipo float, tá? Então float, eu vou colocar aqui um parênteses aqui, um parênteses aqui, ou seja, toda essa expressão aqui, né, o resultado, ou melhor, o resultado dessa expressão vai ser convertido num tipo float, né? A gente faz aqui um que a gente chama de casting, né? Modelagem aqui, um ajuste, tá? Então, basta converter, né? Por quê? Porque quando eu faço essa conversão, então agora eu posso realizar operações matemáticas, né? Lógicas com esse dado. Se eu passar o mouse aqui, ó, ele já vai mostrar para mim que o tipo agora da variável é float, tá? E aqui, inclusive, o soma ele já entende que é float. Isso é porque ele é dinamicamente tipado, ele entende o tipo de forma dinâmica, né? Antes disso, ó, vamos tirar aqui só para a gente conferir. Antes disso, se você passar o mouse aqui, ó, ele entende que é string, tá vendo? Aqui o de baixo, como está com cast, ele já entendeu que é float. Então, vamos ajustar aqui, né, para o tipo float. E agora sim, né? Vou conseguir executar esses cálculos. Então, agora o que eu preciso fazer? Preciso fazer exibição aqui dos demais. Então, subtração, né? Vou colocar aqui o subtração. Opa, pontinho não. Vou mostrar a variável sub. Né? Vou fazer isso daqui também para outras operações. Vamos criar as outras operações. Vamos criar o multi, que vai ser o valor 1 vezes valor 2, né? Então, ele aceita esses operadores, né? Normal, isso aqui. Divisão vai ser valor 1 dividido, barra, né? Por valor 2, tá? Então, para multiplicar você usa um asterisco, para dividir aqui a barra, tá? Então, são os operadores matemáticos, né? Convencionais, eles funcionam na linguagem, tá? Não vamos esquecer aqui de alterar aqui, então, multiplicação, e aqui vai ser a divisão, tá? Bom, vamos executar para ver se vai funcionar. Então, vou colocar aqui o valor 10, valor 20, né? E a gente tem aqui, então, ó, a soma que é 30, a subtração
né, que é 10 menos 20 dá menos 10, a multiplicação 10 por 20, 200, e 10 dividido por 20, que deu meio, né? Aqui usa-se ponto, tá? Sistema americano. Então, esse nosso primeiro código, né, essa primeira calculadora, nós temos aqui os fluxos, né? Vamos recapitular. Primeiro ele faz exibição do texto, depois ele solicita os valores de entrada. Na sequência, ele realiza as operações. Então aqui, ó, a gente pode até colocar um comentário. Entradas. Aqui nós temos as operações. E aqui nós temos as saídas. Certo? Então, entrada, processamento, saída, né? Entrada, processamento, saída. As entradas de dados, os processamentos e os resultados, as saídas, né? Então, a saída vai variar em função dos dados de entrada, né? Os dados que você coloca aqui. Depois você faça, né, com calma, tá bom? Pratique esse primeiro exercício, tudo bem? Vamos limpar aqui. Então, até aqui nós temos algo sequencial, né? Eu vou manter esse código, não vou excluir, vou criar um outro script para que a gente possa estudar algo um pouquinho mais complexo. Vou chamar esse código aqui de condicionais. De condicionais. Pronto. Esse daqui a gente mantém aqui e vamos trabalhar com um outro agora, condicionais. Os condicionais na programação, eles são extremamente importantes, pois eles são utilizados, né, para se fazer algum tipo de verificação. Quando a gente quer fazer algum tipo de verificação e, de acordo com essa verificação, tomar algum tipo de resolução, tá? Vamos ver como que funciona isso na prática. Então vamos pensar o seguinte, um probleminha simples aqui para a gente resolver. Nós temos uma balança e essa balança ela vai pesar três metais distintos, ouro, prata e bronze, né? Então você tem a balança ali, o usuário ele vai pesar o metal, pesou o ouro e vai digitar no sistema. Qual o peso do ouro? 10 quilos. Aí ele pega a prata, digita ali no sistema, deu 5 quilos. Pegou o bronze, digitou ali no sistema 2 quilos. E o sistema vai precisar analisar entre esses três metais, o peso desses três metais, qual que é o mais pesado de todos e exibir, né, mostrar qual o metal mais pesado, tá? Então esse é o nosso problema, que aparentemente é simples, né? Mas vamos ver se realmente ele é tão simples assim. Então, primeiro passo, eu preciso, né, das entradas de dados. Então nós já vimos como é que nós fazemos as entradas de dados. Nós usamos um input para que o usuário possa inserir, né, digitar algum valor, inserir algum valor, e a gente vai guardar isso em variáveis. Iremos guardar isso em variáveis para poder lidar com essas operações. Então vamos colocar aqui. Digite o peso do ouro. Vou colocar aqui, vou colocar 2 pontinhos aqui. Não podemos esquecer que, por se tratar de string, então nós precisamos colocar aqui, né, entre aspas, certo? E vou salvar isso aqui numa variável que eu vou chamar de ouro. Tá? Agora, a gente sabe que, já vimos que o input ele devolve para a gente em formato de texto, né? Sempre formato de texto. Então precisamos fazer o ajuste aqui, vamos fazer o casting por tipo float. Então fiz o casting, aqui ok. Vou copiar essa linha 2 vezes. Toma sempre cuidado quando você for fazer cópia, tá? Para poder fazer todas as alterações necessárias. Então aqui eu vou colocar a prata, aqui eu vou colocar o bronze, né? Sempre, se você criar, por exemplo, ouro, se você tentar criar de novo essa variável, ele não vai deixar, você não consegue criar duas variáveis com o mesmo nome, você pode criar com uma certa variação, tá? Então aqui ele já entende que são 3 variáveis distintas. Não podemos esquecer de mudar o texto aqui, né? O peso da prata
e o peso do bronze, tá? Ok, nós já temos aqui, né, as entradas, o ouro, a prata e o bronze. Vamos colocar aqui vamos botar uma firula aqui, né? Colocar aqui, fazer um print, vamos escrever aqui, balança ou balança de metais. Balança de metais, ó. Vou colocar aqui para deixar mais bonitinho, um barra N aqui, para pular uma linha, né? Vamos colocar aqui um barra T só para dar uma tabulada, ok? Maravilha. Agora sim, nós temos uma balança de metais. Então, o usuário vai pesar e vai digitar o valor e vai guardar aqui nas variáveis do sistema, tá? Então, são 3 variáveis, né? Essas variáveis são espaços, né, que a gente está abrindo dentro da memória RAM, aquela memória de trabalho do computador, tá bom? Para poder realizar operações, cálculos, né? Bom, agora que nós temos os dados, né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer agora a verificação. E como é que a gente faz para verificar, né, qual deles é o mais pesado? Então, nós vamos verificar usando um condicional if. If em inglês é se. Então, ó, se, né, eu posso fazer assim, se ouro, né, ou seja, o que está dentro da variável ouro, for maior, né, da matemática, for maior do que a prata, né, and, o que significa o and? E, né, o peso do ouro, ou seja, o que está dentro da variável ouro, for maior do que o bronze, 2 pontinhos, dou um enter, ele já deu uma tabulação, vou explicar esse tab aí, o que acontece, né? Ou seja, vamos pegar o raciocínio, se o ouro for maior que a prata e ouro maior que o bronze, ou seja, ele já é o maior dos 3, né? Então eu posso imprimir aqui, vou exibir que o ouro, né? Ouro é o metal mais pesado. E aí você pode exibir também o quanto que ele pesou, caso você queira, tá? Bom, vou dar um Enter, né? E vou pensar agora, né? Se ele não atender essas condições, né? Se o ouro não for maior que a prata e não for maior que o bronze, né? Se ele não atender essas condições. Bom, se o ouro não for maior do que a prata, né? Isso significa que o peso da prata é maior do que o peso do ouro. O que falta eu verificar? Se o peso da prata ela é maior do que o do bronze. Se isso acontecer, significa que a prata é mais pesada, né? E aí eu vou colocar uma segunda condição aqui, que é um elif, né? O elif ele é equivalente ao else if, se não se, tá? Depois nós vamos recapitular. Se não se, ó, prata maior do que bronze, né? Eu vou imprimir que a prata, copiar aqui, prata, é o metal mais pesado, né? Agora, se o peso do ouro não for mais pesado, nem a prata for mais pesada, o que sobra para nós? O bronze, né? Então, eu posso exibir aqui, ó, else. Senão, né? Não preciso fazer nenhum tipo de verificação, simplesmente vou fazer aqui, né, a exibição de que o bronze é o metal mais pesado, tá bom? Então vamos recapitular. Aqui você pode pôr entre parênteses se você quiser, mas é opcional, tá? Usar parênteses, tá bom? Aqui se você quiser também, né? Só para poder, de repente, facilitar a visualização, mas é algo opcional. Aqui só faltou 2 pontinhos. Opa, print. Isso. Ok, tá? Então, Python não usa chaves como delimitador. Python usa aqui os 2 pontos, tá bom? Outra coisa, em Python, a tabulação faz parte da sintaxe. Então, se eu tirar essa tabulação, ele já dá erro no código, tá vendo? Então, um tab aqui para indicar que essa instrução está dentro desse bloco, né? Que programação aqui no condicional são blocos, né? Um bloquinho dentro de outro. Então, ó, essa primeira condição aqui
é a seguinte: se o ouro for maior que a prata e o ouro for maior que o bronze, então eu executo essa linha, tá? Agora, se ele não atender essas duas condições, ele vai para a próxima instrução. A próxima instrução é fazer a verificação, né, e verificar se a prata é maior que o bronze. Se a prata for maior que o bronze, então ele entra na instrução e executa essa linha. Se não, se ele não atender essa condição também, ele entra no else e executa essa linha, tá? Então, é se não, se não, tá? If, elif, else. Posso usar mais elifes? Pode usar mais elifes. Então, posso fazer if, elif, elif, elif. Preciso acrescentar o else no final? Não, não é obrigatório. Mas uma boa prática é você encerrar, né? Colocar aqui um else no final. Então, você vai colocar as suas condições, né? Para que ele busque atender. Caso ele não consiga atender nenhuma delas, ele vai entrar obrigatoriamente na última condição. Tá bom? Vamos testar? Vamos testar. Então, vou executar aqui. Maravilha, já apareceu aqui embaixo. Então, vou fazer o primeiro teste. Então, ouro valendo 10, a prata valendo 5 e o bronze valendo 2. Então, dei o Enter, ok, ele já calculou, já mostrou que o ouro é mais pesado. Muito bem, vamos executar novamente. Agora eu vou colocar o peso de 5 para o ouro, 10 para a prata e 2 para o bronze. Então aqui, ó, a prata é mais pesada, ok, funcionou. Por fim, vamos fazer aqui o peso de 5 para o ouro, 2 para a prata e 10 para o bronze. E a gente tem aqui que o bronze é o metal mais pesado, tá? Então, isso aqui são condicionais, né? Esse tipo de estrutura, ela é comum em toda a linguagem de programação. Em Python funciona dessa forma, tá bom? Se você você pode combinar, utilizar aqui operadores lógicos, no caso, esse é o operador AND, né? Você pode usar o operador OR, se for o caso também, que é o operador de OU, né? Ou uma ou outra, tá? Atendendo uma outra condição. Então, é assim que funciona. Tudo que você inserir aqui dentro, ó, tudo que você inserir aqui dentro, ele vai executar caso ele atenda essa condição. Não só imprimir, mas vamos supor que você queira colocar algum comando aqui, ele vai estar executando se ele atender essas condições, tá bom? Muito bem. Bom, vamos ver uma outra estrutura agora, na essencial, né? Vamos limpar isso aqui, que são, né, os laços de repetição. Então, professor, o que eu faço quando eu quero repetir um código, né? Então, para repetir um código, repetir uma instrução, dado algum tipo de condição, eu utilizo os laços de repetição. E aí nós temos duas formas de fazer isso, tá? São duas estruturas diferentes. Vou criar um novo script aqui. Então, vou criar aqui um script laços, né? Vou colocar lacos, né? Aqui não usa acento, não usa nada, tá? Então, vamos começar pelo... Nós temos duas estruturas. Então, vou colocar aqui um comentário. Eu tenho o for, né? E tem uma outra estrutura que é o while. While. For para. While enquanto, tá? Então, são essas duas estruturas que eu posso estar usando para fazer laços de repetição. Vamos entender um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar pelo laço for. Então, for é para, né? Então, for, vou escrever for, né? E a gente usa por convenção o i, né? Abreviação de índice e tal. For i. Aí eu tenho uma função chamada range, então vou usar in range, tá? Para o i, dentro desse range de valores, então aqui eu vou colocar o range que eu quero, por exemplo, 10, dois pontos, dou um enter, imprimo o valor do i, print i, tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai imprimir os números de 0 a 9 para mim, tá? Aqui, ó. E já pula a linha, tá? Então, ó, para o i dentro desse range de valores, então quando você põe 10, ele vai pegar, ele sempre começa em 0, vai pegar de 0 a 9, pegou 10 valores. Faço o quê? Imprime esse i, né? Ah, eu quero imprimir o i mais 1, tudo bem. Ou i mais ele mesmo, ou i vezes ele, né?
Então eu posso fazer aqui, ó, i vezes o próprio i, né, o que eu quiser. Aí, tá? O número por ele mesmo, né? Ok? Muito bem. Agora, e se eu tenho, por exemplo, um valor inicial, né? E eu tenho um valor final, como é que eu faço para trabalhar com isso? Eu posso acrescentar mais valores aqui? Posso. Então, eu posso iniciar aqui. Eu quero iniciar em 1, tá? Vou até 100, por exemplo, e vou de 1 em 1, né? Vou acrescentando de 1 em 1. O que ele vai fazer? Ele vai começar no 1, então o i vai começar no 1, né? E vai acrescentar de 1 em 1. Então vamos ver aqui. Olha lá, e foi até 99. Eles pegam sempre, né, um valor a menos, né? Um valor a menos do que você definiu, tá? Ah, eu quero até o 100. Pode pôr 101. Ok. Ah, eu quero de 2 em 2. Então, vou colocar aqui, ó, de 2 em 2. Então, olha lá. Comecei em 1, 3, 5, 7, 9, ok? Se eu começar no 0, ele vai imprimir o quê? Os números pares de 0, né? Até 100, que vai até 98 no caso, né? Então, eu tenho aqui os números pares, tá? Então, aqui, esse primeiro parâmetro é o valor inicial, a condição de parada, então ele vai do 0 até o 100, no caso 1 a menos 99, e aqui é o incremento, né? É o valor que ele vai incrementando toda vez que ele vai executando. Aqui a gente tem um laço de repetição, tá? Enquanto ele não terminar de executar esse laço, ele não vai executar a instrução da próxima linha que você vai estar inserindo aqui. Por exemplo, posso escrever aqui um print, fazer um print aqui, né? E escrever aqui um fim, né? Fim. Então ele vai executar 100 vezes aqui, né? Para depois ele imprimir o fim. Tá? Aqui, ó. Então enquanto ele não terminar, ele fica dentro desse loop, tá? Executando isso até chegar aqui e exibir o fim. Bom, então o for ele é muito útil, muito interessante, né, para repetir instruções, mas ele é baseado em contadores, ou seja, sempre que eu tenho, né, definido, né, quais são os intervalos de dados aí, tá? Existe o outro laço, que é o laço while. O while a gente costuma usar quando a gente não tem, né, ele é baseado em condições e a gente não tem, por exemplo, definido, né, uma quantidade de vezes que a gente quer repetir a instrução, tá? Então, por exemplo, eu quero entrar no sistema e eu preciso informar o usuário e a senha. E eu não tenho um número de execuções pré-definidas. Isso aí é livre. Enquanto, né, o usuário não acertar, ele pode estar tentando, né, acessar o sistema, tá? Eu não sei quantas vezes ele vai tentar, né, para poder acessar, tá? Então vamos fazer aqui, ó, um com while. Notem que eu coloquei aqui um hashtag, ele ficou em cima. Isso daí é para comentar o código. Então, quando tem um comentário, ele não interpreta esse trecho, tá? É só uma referência para o programador. Uma outra forma de fazer isso, se eu tiver mais de uma linha, é colocar aspas triplas. Então, eu vou colocar aqui, ó, aspas aqui, vou fechar aqui embaixo. Então, esse trecho aqui, ele não vai executar. É só, ele está comentado, tá vendo? Vou rodar aqui para vocês verem, ó, acabou. Não mostrou nada, tá? Vou deixar comentado para não precisar ficar executando isso daí, tá bom? E vamos fazer aqui um exercício com o while, então, né? Que é um outro tipo de laço. Então, vou pegar aqui. A gente já viu que o input, né? Para poder receber aqui do usuário. Então, vou pedir para o usuário digitar, digite o nome do usuário. Ou digite o usuário, uma coisa assim, tá? Bom, é texto, né? Então não preciso fazer o casting ali, o ajuste, então vou colocar aqui nome ou user. Vou colocar aqui user. OK. E o outro vai ser o password, a senha, né?
essa palavrinha aqui, password, para quem é mais antigo, né? Gostava de jogar videogame, ainda gosta de jogar videogame, assim como eu, então password, né, é a nossa senha. Antigamente tinha aqueles joguinhos mais antigos, você tinha o password para poder verificar qual fase, né? Que fase que eu vou avançar e tal. Então tinha o password. Hoje password é a nossa senha, né? Vou fazer um input aqui, digitar a senha, né? Digite a senha, tá? Vamos padronizar, digite o usuário e digite a senha, fechou? Então a gente tem aqui o usuário e o password, então vai estar aqui e vai estar aqui, ok? Tudo como texto, né? Não vamos complicar, só para a gente entender um pouquinho aí como é que funciona, ok? Então, o que eu preciso fazer? Vou ter que fazer a verificação, né? Então, como é que eu verifico algo para ver se é verdadeiro? If user, né? And, né? As duas condições, e password, né? Password. Então, se o usuário for igual, aí vamos definir aqui alguma coisa. Vou chamar o usuário aqui, vou colocar o meu nome mesmo, tá? Emerson. And o password, igual. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, bem basicão, tá? Ó, então, se o usuário, né, for o Emerson e o password for 1, 2, 3, 4, 5, 6, então tá logado no sistema. Então eu vou escrever aqui, fazer um print aqui, logado, por exemplo, tá? Muito bem, então esse é o primeiro passo. Notem que eu usei dois sinais de igual, né? Quando você usa dois sinais de igual, você está querendo verificar se este valor aqui é igual ao que está aqui dentro, tá? Eu posso fazer isso com duas variáveis, pegar a variável 1 igual a variável 2. O retorno disso sempre vai ser um valor booleano. Valor booleano é valor verdadeiro ou falso, né? Então, se, né, esse daqui for verdadeiro, for true, e o password for true, então ele vai executar essa instrução print logado. Agora, e se não for? Né? E se ele não acertar os dois, ou acertar somente a senha ou somente o usuário? Aí, uma outra condição, né, que é um else, né? E vou solicitar para digitar novamente, né? Então vou precisar pegar e carregar isso aqui de novo, né? Então eu posso colocar uma mensagem aqui, fazer um print aqui, usuário, né? Ou senha inválidos, né? E tente novamente, digite o usuário, né? Alguma coisa assim, tá? E aí vou solicitar para digitar novamente o usuário, digitar novamente a senha, né? Tá, até aqui, ok, né? Mas só que tem um problema, né? Ele vai fazer isso uma vez só. Eu quero que ele, a partir deste ponto, ele retorne, né? Aqui. Então vamos, para isso a gente vai inserir aqui, envolvendo toda essa estrutura, nós vamos inserir um while, né? Enquanto, né? Ó, enquanto, aí vou criar uma variável aqui, né? Por exemplo, logado. Vou inicializar essa variável logada aqui como um valor true, que é um valor verdadeiro, né? E vou passar essa variável aqui. Então, enquanto, né? Enquanto verdadeiro, ou seja, sempre que ele lê, sempre que a condição que tiver aqui dentro for uma condição do tipo true, do tipo verdadeira, ele vai estar executando, né? E quando é que ele vai parar de executar esse laço? Quando o logado mudar para false, né? E onde é que eu posso alterar isso? Quando ele logou no sistema, ou seja, quando o Emerson e o password for igual a 1, 2, 3. Eu vou mandar a mensagem logado e vou pegar essa variável logado, né? E vou mudar ela para false, ó, tá? Então, ele vai continuar, né, enquanto logado, ou seja, enquanto o logado for verdadeiro, né, ou quanto logado é is true, se eu quiser você pode escrever aqui, enquanto logado is true,
né? E aí você não precisa declarar nada aqui, não precisa declarar o true aqui, tá? Mas enquanto, em resumo, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai estar executando esse conteúdo, né? A partir do momento que eu mudei o estado dessa variável, ele interrompe o laço, tá? Então vamos ver. Aqui a gente precisa ajustar, o if ele precisa, lembra? Ó, preciso dar os tabs, ó, senão ele vai entender que está errado, né? Nota que tem uma linha fininha. Esse while aqui, esse bloco, ele inicia na linha 15, ele vai até a linha 22, né? O if começa na linha 16, também vai até a linha 22. Então, todo esse código aqui, ele vai ser repetido, né? Ele só vai deixar de ser repetido quando atender essas duas condições, que aí imprime logado, o valor dessa variável muda para falso, aí ele interrompe o laço e passa a executar o que está na linha 23 para baixo. Tá? Então, se ele não atender essas duas condições, o que vai acontecer? Ele nem vai entrar na linha 17 e 18. Ele já vai direto para o else, que vai exibir isso aqui e vai pedir para digitar novamente. Quando ele bater aqui no final, na última linha do while, ele volta para cá. Aí ele faz a verificação, logado, é true? É. Então ele entra aqui de novo na 16, fazendo nova verificação. Se não acertar, ele não vai entrar no 17 e 18, ele vai para o else, vai exibir isso aqui, vai pedir para digitar de novo, vai carregar os dados, e deste ponto aqui do 22, ele volta para o 15. Faz nova verificação, verifica que é true. Percebe? Ele é burro, ele vai ter que verificar de novo. Mesmo a gente sabendo que ainda é true, mas ele vai verificar. Então ele verificou, continua sendo true, então ele vai fazer essa verificação de novo. A hora que acertar os dois, aí sim, ele imprime isso aqui, aí ele entra na linha 17, entra na 18, mudando o estado para false, e a partir do momento que ele muda o estado para false, ele vai voltar aqui, né? Porque aí ele não vai entrar no else, ele vai entrar aqui, daí aqui já é a última instrução. Então ele vai voltar no while e ele vai verificar. O while é false. Aí ele interrompe esse laço. Aí ele para de executar esse laço, tá? Muito bem. Vamos testar? Vamos testar. Então, digite o usuário. Então, vou colocar aqui qualquer outra coisa. Vou pôr aqui José, o nome do meu pai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, o nome está certo, a senha não. Então, usuário e senha inválidos. Vou colocar aqui o nome da minha esposa, Adriane. Vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. A senha está certa. Usuário e senha inválidos, não deu. Vou colocar o meu nome. Meu nome é Emerson. O nome está certo. Vamos colocar a senha 654321. Senha está errada. Então, usuário e senha inválidos continua, né? Tá? Então, vou colocar qualquer coisa aqui, continua. Agora eu vou colocar certinho. Emerson, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, logado, né? Encerrou. Percebe? Ó? Encerrou. Saiu do sistema, tá? Ah, muito bem. E agora, querido professor, e se eu quiser colocar aqui um contador para saber quantas vezes ele passou por isso, né? É bem simples, né? A gente pode colocar uma variável aqui, ó, vou escrever contador, vai ser igual, né? Contador mais um. Opa, contador mais um. O que é contador é igual a contador mais um? Ou seja, eu vou pegar a variável contador, vou agregar um e vou atualizar ela mesma. Olha que interessante. Né? Ou seja, o que já existe lá dentro, que é zero, é default, né? Está iniciando agora a variável, mais um e salvo aqui. Na próxima vez que ele passar, ele vai pegar o que tem lá dentro, que já é um, acrescenta um e atualiza contador. Tá? Isso para quem nunca viu em programação é algo diferente, né? Mas com o tempo se acostuma, tá? Então eu vou pegar esse contador aqui, né? E por fim, aí eu vou depois que eu terminei aqui, ó, fora do while, o while tá aqui, né? Então aqui, isso aqui está dentro do laço, isso tudo está dentro do laço. Aqui está dentro do if e else. Aqui está fora do laço. Então eu vou imprimir o contador. Tem que colocar ele fora, tá? Tentativas.
Porque se você colocar dentro, toda vez que ele passar, ele vai mostrar o valor. Então você tem que pôr fora, né? Daí eu vou mostrar aqui o contador, ó. O contador, né? O número de vezes que foram executados esse teste aí. Vamos ver agora, tá? Aqui, então digite o usuário. Então vou colocar qualquer coisa aqui só para, né? Opa, contador. Ah, ele deu um erro. O contador não foi definido, né? Ou seja, não existe essa variável, né? A gente precisa declarar essa variável aqui, vou chamar essa variável contador e vou inicializar ela com valor 0, tá? Então, ó, fora do laço. Por quê? Porque eu estou exibindo ela fora do laço. Então, isso significa o quê? Eu criei uma variável contador, eu vou usar ela dentro do laço para fazer operações e assim que eu terminar as operações, ele vai guardar o último valor e aí eu posso trabalhar com esse último valor aqui, tá? Então, essa é a ideia. Vamos ver então. Usuário, fazer um teste aqui, qualquer coisa. Aqui, ó, foram 2, 3, né? 4, 5. Agora vamos colocar de certinho para ver. Opa, 6 tentativas, tá? Logado, né? 6 tentativas, tá bom? Então, a primeira tentativa ele entra aqui obrigatoriamente, ele já acrescenta 1, né? É uma tentativa já. Então, tem que ser antes de tudo, certo? Uma tentativa. Daí ele vai, sempre que ele passar aqui, ele vai acrescentando 1, né? Quando que ele vai passar aqui? Antes de fazer a verificação, correto? Então, ele vai fazer isso aí, tá bom? Então, essa ideia de laço de repetição utilizando o while. Então, hoje a gente já viu aí, ó, nós já vimos o if, else, condicionais, while, né, variáveis, bastante coisa. Para fecharmos aqui as estruturas essenciais, vamos falar aqui das funções, né? Então, vou voltar lá no primeiro código, né, falar um pouquinho das funções, rapidamente, falar um pouquinho das funções para vocês. Então, o que é uma função, né? No, na linguagem de programação. Uma função, ela vai executar algum tipo de operação, tá? Então serve para a gente poder guardar ali uma rotina de execuções, dado alguns parâmetros, algumas variáveis de entrada, ou mesmo sem parâmetros de entrada, tá? Por que elas são importantes, né? Porque elas guardam rotinas e a partir do momento que você precisa executar uma rotina, você não precisa ficar toda hora escrevendo novamente aquela rotina. Você chama aquela função e executa aquela função, né? Então é como se fosse um, um pedacinho, um programinha, né? Mini programa ali, tá? Então, para essas operações aqui, ó, tá vendo? Esses cálculos, eu posso criar funções, né? Inclusive, eu posso criar uma função para os valores de entrada, posso criar funções aqui para essas operações, né? E aí eu simplesmente faço, sempre que eu precisar fazer uma soma, né? Eu simplesmente faço a chamada dessa função e passo os valores que eu quero, né? Forneço os valores que eu quero executar, né? Então, por exemplo, vou criar uma função somar, né? Onde ele vai receber o valor 1 e o valor 2. Então, são os dois parâmetros que eu vou receber aqui, tá? Como é que eu crio uma função no Python? Então, é só usar uma palavra reservada chamada def. Olha, já entendeu que isso é uma função, tá vendo? Mudou até a cor. Tá? Então, def cria uma função. Vou criar a função somar, que vai receber dois valores, e eu posso, né, pegar esses dois valores, ó, e realizar aqui a soma, né? Por fim, eu posso fazer a impressão dessa soma aqui, tá? Então, aqui, tudo que está aqui dentro, né, vai ser executado assim que eu evocar essa função, tá? E aí eu posso criar aqui uma dessa aqui para cada uma das operações. Então, ó, opa, Ctrl Z. Então, vou criar aqui um def subtrair, multiplicar,
multiplicar e uma outra aqui, def dividir. Passando aqui também valor 1 e valor 2, certo? Muito bem. Só alinhar aqui as funções, né? Ó. Vou deixar alinhadinho. Aqui. Ok. E aqui nós vamos colocar o código. Ó. Esse aqui eu vou colocar aqui dentro, né? Aqui, isso aqui eu vou colocar aqui dentro. Esse daqui vem para cá. E isso aqui vem para cá. Né? E por fim aqui a divisão vem para cá e a exibição dela vem para cá também. Então tudo que você colocar dentro da função vai ser executado, né? Vai ser executado, tá? Conforme essa função for chamada. Então aqui vai ser subtração, tá certo? Aqui é a multiplicação, vamos só mudar o nome aqui, né? Multiplicação. Não pode esquecer, né? O problema de copiar e colar é esse, né? Multiplicação, divisão, se você esquecer, aí de alterar algum parâmetro, aí você fala, nossa, já deu erro, tal, poxa, que, né? Como é difícil, não é difícil. Programação, pessoal, é atenção, né? Requer bastante atenção, tá? Então agora nós criamos as funções. Então sempre que eu precisar fazer uma operação de soma, o que eu faço? Eu venho e chamo, né, a função, chamo somar, ó. Chamo a função somar, aqui ele já entendeu, né? E aí eu posso fornecer os valores aqui, ó, né? Dentro da função mesmo, né? Então somar, vou passar aqui o valor 10, vou passar o valor 20 aqui, ó, tá? Vou chamar as outras aqui. Posso passar aqui 25 e 50. Vamos pegar aqui o multiplicar. Vou passar aqui os valores de 100 e 2. E aqui o dividir. Vamos pegar aqui os valores, dividir. Lá, tá vendo? Esqueci de mudar também o nome da função, hein? Não pode, viu? Dividir 25 por 5, né? Vou fazer um cálculo mais. Então, aqui vai ser o dividir, ó. Copiar e colar é isso, né? Aqui vai ser multiplicar. Aqui vai ser subtrair. Tá? Agora sim. Né? Então agora nós temos as funções. Depois, faça um desafio de encapsular as entradas de dados, né? Guardar as entradas de dados dentro de uma função e passar as entradas para cá. Né? Mas olha só. Né? Então aqui você, com o def, você cria as funções. E aqui você executa as funções. Então eu posso chamar de novo, somar. Sempre que eu quiser executar essa rotina, eu vou executar essa rotina chamando a função, né? E passando os valores que eu quero para essa função. Aqui, ó. Tá? Então ele já executa tudo que você colocou aqui dentro, né? Isso é importante, né? Porque a gente usa muita biblioteca em Python e funções que já existem, que já estão prontas. Às vezes elas só esperam receber parâmetros, valores para poder executar alguma coisa. Se você não conhece a função, não sabe o que ela faz, aí você, no caso, precisa ir na documentação do Python para poder acessar e verificar o que ela faz e entender, né, quais são os parâmetros que ela precisa, tá bom? Muito bem. Bom, vamos fechando aqui, né? Fechando tudo aqui. Opa, isso aqui também não. Vou remover esse aqui só. Pronto. É isso aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Aê, galera. Bom,
Pessoal, então por hoje é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Esses são os comandos essenciais do Python. Então, vocês viram aí o print para exibir, né? O input quando a gente quer entrar com dados do teclado. Depois a gente tem ali o if-else para verificar, fazer algum tipo de verificação. O while for para fazer os loops quando a gente quer fazer repetição de código, né? E as funções. Então, esses são essenciais, né? Alguns operadores nós vimos também. Isso é o essencial para você começar a brincar com Python, tá bom? Numa próxima oportunidade, numa próxima live, aí eu vou aprofundar um pouquinho, falar um pouco das estruturas de dados, de tuplas, de dicionários, de listas, que são estruturas importantíssimas no Python, né? Porque Python é muito voltado para tratamento de dados, tá bom? Então hoje foi bem elementar, bem básico. Numa próxima oportunidade, a gente vai para as próximas, para conteúdos um pouquinho mais avançados, e assim, aos poucos, a gente vai estudando aí sobre o Python, depois pretendo fazer uma sobre as principais bibliotecas também, de tratamento de dados, tá bom? Agradeço a participação de vocês todos aí, fico à disposição, coloquem as suas dúvidas aí, depois eu respondo. Valeu, galera. Obrigadão. Um abraço aí, bom final de semana.